6h49, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso. E no último fim de semana, um policial civil no município de Manaqueri morreu após uma embarcação em que ele estava voltando para o município bater em um banco de areia. E segundo a Marinha, os números de acidentes nesse período aumentam. E é com a vazante dos rios que as embarcações podem bater nesses bancos de areia e até em troncos de árvores. Esse risco acaba aumentando consideravelmente, por isso é preciso ter cuidado. Na imensidão dos rios da Amazônia, o início da vazante é um sinal de alerta. É nessa época do ano que o número de acidentes com embarcações fica maior. Com a diminuição do nível dos rios, há um efeito de assoreamento das margens. Com isso, as raízes, os troncos e também a vegetação, como um exemplo aqui, elas podem se despreender e ficar à deriva nos rios, causando perigo à navegação. Desde o início do ano até agora, a Marinha do Brasil já registrou 62 acidentes envolvendo embarcações aqui no estado. No último fim de semana, um policial militar morreu após a lancha em que ele estava ter batido em um banco de areia. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da noite. Essa região aqui do Encontro das Águas é chamada pela Marinha de área de risco. Isso porque, conforme o nível do rio vai baixando, o tronco das árvores vai aparecendo e o risco para a navegação fica maior, principalmente à noite. Por isso que as embarcações elas devem procurar navegar um pouco mais distante das margens e elas devem navegar em velocidade menor, até para quem está pilotando ali as embarcações possa ver aí esses riscos. E além disso, ela tem que ter iluminação. Nenhuma embarcação, tipo, por exemplo, as voadeiras, pode navegar sem ter a iluminação própria, que é chamada de iluminação de navegação. Esta pesquisadora em geociência acompanha o comportamento de subida e descida dos rios. Ela diz que até agora a vazante está dentro da normalidade, mas alertou para a posição dos bancos de areia que mudam de um ano para o outro. Quando a gente tem um rio que carrega uma grande quantidade de sedimentos, como é o Solimões, como é o Madeira, é muito comum a gente ter uma movimentação desses bancos de areia, porque ou o rio está arrastando essa areia ou esse sedimento que está depositado, ou ele está depositando. Então, quer dizer que existe uma mudança na localização desses bancos de areia. Então, de um ano para o outro, a gente já consegue ver diversas variações, por isso é perigoso em relação à navegação. Por causa do risco de acidentes, a Marinha faz patrulhas constantes nos rios da Amazônia. A preocupação é com os itens de segurança e de sinalização noturna. A inspeção naval ela ocorre dioturnamente, de manhã, de tarde e à noite, em caso de risco à navegação, de eventos para resgate de embarcações que colidiram, que abarroaram, que é quando uma embarcação ela colide com outra embarcação, até para poder fiscalizar e manter a segurança da navegação aqui na região amazônica. E um terremoto de 7,3 de magnitude atingiu o litoral da Venezuela na tarde de ontem. O tremor foi sentido aqui em Manaus e em várias partes da cidade, prédios tiveram que ser esvaziados. O epicentro do terremoto foi no litoral da Venezuela e pôde ser sentido em Manaus e várias cidades da região norte. O primeiro estado que sentiu foi Roraima e depois aqui o estado do Amazonas, na capital Manaus. Nas zonas oeste, centro-oeste, sul e na região central de Manaus, moradores registraram o abalo. Gente, o prédio está balançando, pelo amor de Deus. No conjunto Morada do Sol, no Aleixo, moradores assustados esvaziaram este prédio. A cena se repetiu em outros edifícios. Impressão minha, o nosso prédio está balançando muito. Foi uma sensação horrível, porque eu moro no 17º andar. Nós saímos correndo do jeito que estávamos, descemos as escadas e encontramos várias pessoas aqui embaixo que também sentiram abalo. Essa não é a primeira vez que um tremor de terra ocorrido em outro país é sentido aqui na região norte. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, apesar do susto, não há motivo para pânico. Então, as pessoas se assustam, mas não é preciso isso, porque as estruturas dos prédios são preparadas para eventos como esse. Conforme a gente acompanhou na reportagem, o pânico tomou conta das pessoas que moram ou trabalham nos locais onde o abalo sísmico ocorreu lá na Venezuela foi sentido. Aqui no estúdio, a gente recebe o Marco Antônio Oliveira, que é superintendente do Serviço Geológico Brasileiro aqui no Amazonas, para explicar a magnitude desse abalo sísmico e as consequências dele. Afinal,
Há motivos ou não há motivos para sentir todo esse pânico aqui? Você falou ainda há pouco no final da reportagem que as estruturas dos prédios estão preparadas para isso, né? Muito bom dia. Bom dia. Na verdade, esse terremoto que aconteceu aqui é o reflexo do que aconteceu na Venezuela. Foi um sismo aí de grande magnitude, 7,3 na escala Richter, e essas ondas se propagaram e chegaram aqui e atingiram Manaus. Primeiro o estado de Roraima e depois aqui a cidade de Manaus. E quem sente mais é quem fica no alto dos prédios, porque o prédio oscila, ele balança quando a onda passa e acaba as pessoas sentindo. Eu particularmente não percebi, né? Não senti nada, acompanhei já a repercussão na internet. Você sentiu no CPRM ou há uma notificação de que isso pode acontecer antes? Vocês já têm essa informação? Não existe previsão para o terremoto. No mundo inteiro não existe como você prever onde vai acontecer e quando vai acontecer. O que existe no Brasil é uma rede sismográfica brasileira que monitora os sismos que acontecem no Brasil inteiro. Como o Brasil fica no interior de uma zona que não é atingida por terremotos, porque no mundo inteiro essas zonas de terremotos acontecem onde as placas estão se colidindo. Então, no caso aqui da América do Sul, fica ali na região da Cordilheira dos Andes e também ali na região do Caribe, onde aconteceu esse terremoto na Venezuela. Então, não há como prever isso, a gente tem que realmente se preparar para que aconteça. Só que no Brasil não existe terremotos com grande magnitude que possam causar danos a estruturas de prédios, como aqui em Manaus. A gente está vendo aqui o mapa, né? Onde foi que aconteceu o terremoto, essa movimentação das placas tectônicas? O terremoto aconteceu aqui, né, nessa bolinha laranja, né, e aqui existe um condicionante geológico muito interessante, que são duas falhas grandes, transcorrentes, né, que formam o arco de ilhas das belas ilhas ali do Caribe, aqui Curaçao, etc. O pessoal que estava lá por Margarita sentiu? Margarita provavelmente sentiu, porque o sismo ocorreu muito próximo ali a Porto La Cruz. Quase 50 quilômetros de Porto La Cruz. Então, quem estava ali próximo sentiu. E essa falha, quando se desloca, ela provoca esses terremotos. É interessante notar que o terremoto da Venezuela, que afetou Manaus, aconteceu aqui, e em 2010 no Haiti, que é essa outra falha do lado norte. Então, o mundo e o planeta está sempre se movendo e se move através dessas falhas. A gente está aqui embaixo, né? E a gente sentiu, algumas pessoas sentiram, outras não. O que influencia? Depende da altura que você está, de que parte de Manaus? Depende principalmente da altura e da magnitude do evento. Como foi um evento muito forte, 7,3, profundidade relativamente rasa, 100 km de profundidade, e a onda se propagou em direção ao Brasil. Então atingiu primeiro Venezuela, Roraima e depois aqui em Manaus, mais a sul. Então, à medida que você vai se distanciando do epicentro do terremoto, as ondas vão ficando mais fracas. Por isso que em Boa Vista, as pessoas sentiram no chão o tremor. Então lá não tem prédios altos, quem estava no chão percebeu. Agora aqui em Manaus não, só sentiu quem mora no alto dos prédios. Agora, quando chegou aqui em Manaus, a magnitude lá foi 7,3. Quando chega aqui, dá para mensurar? Dá para mensurar, né? Existe uma estação sismográfica aqui em Manacapuru, só que ela não teve o registro, ela registrou, mas não estava disponível. Provavelmente a onda que nós sentimos aqui é um tremor aí de no máximo 2,0 na escala Richter. E 7,3 é muito forte? O que pode ocasionar lá na Venezuela? 7,3 já pode provocar desabamento de prédios, ele pode provocar rachaduras no chão. Se for mais no litoral, pode provocar tsunamis. O que acontece aqui é que essa região da Venezuela também é uma região pouco habitada e, portanto, as pessoas pouco foram abaladas por causa disso. Então, já que não há como prever os terremotos e a gente está numa zona em que isso pode acontecer nos países vizinhos, assim, às margens do Brasil, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer, assim, primeiro, essa rede sismográfica brasileira, ela monitora todos os sismos que acontecem no planeta inteiro e eles são percebidos. Por exemplo, quando houve aquela explosão nuclear na Coreia do Norte, a rede sismográfica brasileira conseguiu captar. A onda se propagou do outro lado do planeta e chegou até aqui. Esses mais próximos aqui na Cordilheira dos Andes e no Caribe, é praticamente instantânea, questão de alguns segundos que a onda chega aqui na nossa região. Então, assim, não tem como você se preparar, mas eu acho que à medida em que houver a verticalização das cidades, prédios sendo construídos, eu acho que eles têm que ser preparados também para pequenos abalos como esse. E como são, né? As estruturas eles não são afetadas por um evento de pequena magnitude que atinge o Brasil. Muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar. Recebi hoje o Marco Antônio Oliveira, superintendente regional do Serviço Geológico do Brasil. Muito obrigada.
E hoje foi definida a ordem das entrevistas dos candidatos ao governo do Amazonas na programação da TV A Crítica. Cada um deles vai ter a oportunidade de se apresentar em 4 programas as propostas aí que tem para a nossa cidade, para o nosso estado. A data do debate para o primeiro turno também foi discutida. O primeiro programa a exibir as entrevistas vai ser o A Crítica na TV entre os dias 27 de agosto a 4 de setembro. Vão ser 15 minutos para cada candidato em uma conversa gravada nos estúdios do jornal com a apresentadora Nayandra Morim. A partir do dia 31 de agosto vai ao ar a série Debate do Povo, no Alô Amazonas. Vão ser feitas perguntas de eleitores direto de bairros da capital, com mediação do apresentador Cleiton Pascarelli. Cada candidato vai a uma comunidade diferente da capital e vai ser questionado pelos moradores desses locais. Cada episódio vai ter meia hora de duração. Pela primeira vez, os candidatos também vão ter a chance de ser entrevistados no Cidade Alerta Manaus. As conversas ao vivo com o jornalista Mário César Filho acontecem entre os dias 24 de agosto e 3 de setembro e vão seguir o mesmo tema, a segurança pública do nosso estado. Cada entrevista vai ter 15 minutos de duração. Encerrando a fase das entrevistas, os candidatos vão estar ao vivo nos estúdios do Manhã no Ar entre os dias 13 e 21 de setembro. 5 jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação vão fazer perguntas ao longo de meia hora. A ordem de exibição das entrevistas de todos os programas foi escolhida por meio de sorteio, na presença de representantes das coligações. Vai dar oportunidade para todo mundo, inclusive dos mais bem pontuados na pesquisa aos menos bem pontuados na pesquisa eleitoral. E vai ter também uma oportunidade da população, da comunidade perguntar para o candidato, que isso é uma coisa diferente, que nós achamos importante. São 4 programas e a gente vai poder usar bem esse espaço, acho que cada candidato vai conseguir usar bem, né, vai aproveitar. Também foi definida a data do debate. Vai ser dia 28 de setembro, uma sexta-feira. Vão ser 2 horas de programa entre as 5h30 da tarde e 7h30 da noite, divididas em 4 blocos. Por conta do critério de representatividade na Câmara dos Deputados, 6 dos 7 candidatos vão participar. O candidato do PSTU vai ser entrevistado separadamente em uma data ainda a ser definida, como forma de compensação. Acho que é a oportunidade da gente propagandear a nossa política, né? Que é o nosso objetivo assim, nas eleições. Acredito plenamente que a população estará ganhando diretamente com relação a esta forma que está sendo conduzida pela crítica nesse debate. Comprova novamente, né, a questão da democracia, né, e o tratamento isonômico de todos os candidatos que a TV Crítica está oportunizando novamente para todos falarem suas propostas. Uma oportunidade bem interessante para qualquer candidato participar de 4 programas com formatos e públicos diferentes, em horários diferentes, com pautas e abordagens diferentes e ainda ter um debate em que eles possam se confrontar e o público é que sai ganhando. E o prazo para solicitar o voto em trânsito está acabando. Você que vai estar fora do seu domicílio eleitoral e deseja votar, pode ter a oportunidade de participar das eleições. O Fred Rossi está ao vivo e traz os detalhes. Olá, Fred. Até quando os eleitores podem solicitar o voto em trânsito? Pois é, Adriane, esse voto em trânsito pode ser solicitado até amanhã. Vale ressaltar que o voto em trânsito, inclusive, ele está previsto em lei, só que tem que seguir algumas restrições impostas pela própria legislação. Ou seja, o voto em trânsito para as pessoas que vão estar fora dessas unidades eleitorais, elas precisam ficar atentas se esses municípios ou cidades ou capitais para onde elas estão indo têm mais de 100 mil habitantes, porque a lei requer isso, para que tenha mais de 100 mil habitantes, para que a Justiça Eleitoral possa então dar essa autorização. O voto em trânsito ele pode ser pedido por meio do site do TRE, www.tre-am.jus.br. Lá você pede esta autorização e aí a Justiça vai conceder ou não, dependendo lá da situação. Se você tiver alguma dúvida, tem um número de contato, 3632-4400. Vale ressaltar que se você estiver totalmente fora da sua unidade eleitoral, você só pode votar para presidente caso esse voto em trânsito seja autorizado pela Justiça Eleitoral. Agora, se você estiver dentro ainda da unidade eleitoral, mas não está na cidade onde vota,
aí você pode votar tanto para presidente quanto também para senador, deputado estadual, deputado federal e governador. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. E você confere agora a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para o dia de hoje. O candidato Amazonino Mendes da coligação Eu Voto no Amazonas não tem agenda de campanha. Berg, da UGT do PSOL, terá reunião na sede do partido pela manhã e à tarde concede entrevista a uma emissora de TV. Davi Almeida, da coligação Renova Amazonas, faz caminhada pela tarde no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. A candidata Lúcia Antoni, da coligação O Povo Feliz de Novo, não divulgou a agenda. Omar Aziz, da coligação Amazonas com Segurança, participa de reuniões internas e grava programa eleitoral. Sidney Cabral, do PSTU, não divulgou a agenda. O candidato Wilson Lima, da coligação Transformação por um Novo Amazonas, faz visita aos moradores do residencial Orquídeas, na Avenida Flores, pela manhã e no começo da noite se reúne com moradores no distrito Cacau Pireira, em Iranduba. E 4 pessoas ficaram feridas em um acidente na rodovia M070, conhecida como Manoel Urbana, na noite de ontem. Um táxi colidiu com uma traseira de um caminhão. O motorista do táxi ficou preso às ferragens. A colisão foi no quilômetro 4 da rodovia. Todas as vítimas do acidente foram conduzidas para unidades hospitalares em Manaus. Nos nossos telejornais você terá mais detalhes sobre esse caso. Que agora a gente vai para o intervalo e na volta tem um quadro Na Ponta do Lápis e a gente traz um projeto de uma professora que está ensinando as crianças a economizar dinheiro e ainda melhorar o empenho dos estudos. A gente traz ainda oportunidade para quem quer aprender sobre atendimento ao cliente. Não sai daí que eu volto já já.